Olá, me chamo Guilherme Marcondes, estou pós-doutorando no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Estadual do Ceará e queria, antes de mais nada, agradecer à organização desse evento pelo aceite ao meu trabalho. Espero que todas, todos e todes se encontrem bem nesse momento tão complexo que a gente tem vivido com a pandemia da Covid-19 e para aquelas pessoas que estão em países como o Brasil, que vivenciam então governos, né, que reatualizam práticas coloniais e que imprimem políticas de morte, gostaria de mandar a vocês o meu abraço solidário, porque para além da pandemia estamos sendo alvo de morte constante pelos aparatos do Estado, né? Mas enfim, indo direto ao ponto do trabalho, o trabalho que vou apresentar hoje aqui, hoje não, mas nesse momento que estou gravando esse vídeo, recebeu o título The Black Bar in Brazilian Art, from Portraited Landscape to Retracting Resistance. E esse trabalho ele é um recorte da pesquisa de pós-doutorado que eu venho desenvolvendo, que tenta entender como raça e gênero operam nos processos de legitimação de artistas que são negros no campo da arte contemporânea brasileira. Mas eu acredito que para poder, de fato, entrar no tema que eu quero, de fato, aqui debater com vocês, que é como esses artistas, essas artistas têm se colocado contrariamente aos padrões coloniais, eu preciso, no final das contas, trazer um pouco do contexto nacional, contexto brasileiro, acerca das questões raciais, né? Porque eu acredito que há uma imagem sobre o Brasil de que o Brasil seria um paraíso racial, né? Uma imagem que é vigente ainda no país, uma imagem que nega o racismo em operação e que nega os efeitos do racismo para os processos de hierarquização e de desigualdade no país, né? E é uma versão nacional que já está em curso, sobretudo a partir da década de 1930, quando a gente tem a publicação do livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, né? Que é entendido como um dos pais da sociologia brasileira. E, enfim, sua teoria acaba se tornando versão de Estado e de um Estado que vai dizer e defender que o Brasil que no Brasil não há racismo, né? Que o racismo é uma invenção e que aqui, na verdade, vivemos um paraíso racial. O que, em grande medida, vem sendo questionado por intelectuais negros e negras e negres ao longo das décadas. Por exemplo, desde os anos 70 e 80 a gente tem os trabalhos de Abdias Nascimento, né? Abdias já começou a produzir antes, mas sobretudo as suas produções, né, de Abdias e Lélia, dos anos 70 e 80, que vão ir contrariamente à ideia de que a democracia racial seja real, né? Então são autores, né, como esses que vêm demonstrando que, na verdade, a questão racial ela é importante para que a gente entenda quais são os lugares que são colocados para pessoas racialmente distintas no Brasil. Então a gente tem uma hierarquia racial no Brasil em que as pessoas que se assemelham aos padrões europeus, ou seja, as pessoas brancas, elas são colocadas no topo da pirâmide em geral, e as pessoas negras são aquelas que vivenciam políticas de morte e que habitam as periferias em sua grande maioria, que são alvo das políticas de morte do Estado. Não à toa no Brasil são os jovens negros que são as maiores vítimas por mortes em decorrência das ações das polícias do Estado. Não à toa no Brasil a população negra tem uma expectativa de vida distinta daquela das pessoas brancas. Então as pessoas brancas ainda por cima vivem mais anos do que as pessoas negras, e isso diz respeito também ao entrecruzamento com questões de classe e de gênero, né? Então esse entrecruzamento de marcadores sociais, tendo a questão racial
um fator central, né, sendo um marcador central, ela estabelece lugares desiguais para as pessoas racialmente distintas no nosso país. Tendo dito isso, porque para tratar da produção, que vou tratar desses artistas e dessas artistas, é interessante entender que contexto é esse, sobre o que eles estão e contra o que eles estão se colocando. Isso é de uma maneira mais generalizada, né? Porque entendendo então que esse Brasil é um país que nega oficialmente a existência do racismo, a gente pode olhar para a história da arte brasileira, como fez, por exemplo, a artista Rosana Paulino no ciclo de debates Diálogos Ausentes, que ocorreu no Itaú Cultural, em São Paulo, em que ela retoma toda a história da arte nacional, né, dos seus primeiros tempos aos tempos contemporâneos, para mostrar como, ao longo da história brasileira, pessoas negras, pessoas indígenas, enfim, foram sendo retratadas por mãos brancas como entendidas então como mãos oficiais de artistas, que até hoje, a gente encontra nos livros de história da arte imagens constantemente reproduzidas, por exemplo, como as pinturas de Jean-Baptiste Debré, que figura em livros de arte, em livros de história geral, quando falam sobre a escravização de pessoas no Brasil, porque as pinturas de Debré reproduziram, né, e retrataram, na verdade, essa população negra nesses processos de escravização, do seu sequestro, de sua posição de servidão, né, em posição de servidão. Enquanto a produção de pessoas negras muitas vezes foi sendo apagada, né, das histórias oficiais do Brasil e da história da arte brasileira. Tem um projeto, que é o projeto A História da Arte, em que eles levantaram, por exemplo, uma série de livros de história da arte que estavam sendo trabalhados em cursos de arte em pós-graduações no Brasil, e em sua maioria esses trabalhos traziam referências a autores, né, artistas, homens brancos ou mulheres brancas, e tinham, sei lá, de 200 e poucas pessoas que eles levantaram os nomes desses artistas mencionados, 22 eram pessoas negras. E dessas 22, somente 2 eram mulheres negras. Então o que a gente tem é uma história da arte brasileira que apaga a produção de pessoas negras. E é contra essa versão da história que eu vejo uma atuação mais contundente dos artistas, que vou aqui trazer alguns nomes para que a gente possa pensar, né? Então, mas antes disso também é necessário dizer que é só nos últimos anos, né, nas últimas 2 décadas, que no Brasil a gente começou a ter uma política de Estado que buscou equalizar as posições das pessoas em termos de ingresso no ensino universitário, por exemplo. Então a gente tem uma série de políticas afirmativas que vão ser estabelecidas só no ano de 2012, por exemplo, só no ano de 2012 não, mas no ano de 2012 especificamente, a gente vai ter a promulgação da lei que vai permitir a utilização de cotas raciais para ingresso no ensino superior, né? E com essa política, a gente tem visto no país uma alteração da cor de quem frequenta as universidades. Então, por exemplo, se o Brasil é um país em que mais de 50% da sua população é uma população que se entende num espectro racial negro, nas universidades a gente teve um aumento entre 2010 e 2019 de 400% da presença de pessoas negras, segundo dados do IBGE do ano de 2019. No entanto, esse aumento, que é expressivo, super importante, ele
é também um aumento que, se a gente olha para essa proporção de uma população que, em sua maioria, pode ser entendida num aspecto negrodescendente, nos bancos das universidades, isso representa, segundo esses dados, 38%. Então, 38% das pessoas que frequentam as universidades eram pessoas negras, quando, na verdade, na população, proporcionalmente, nós somos maioria. Né? E nós, digo, né, porque me entendo como uma pessoa negra e sou entendido como uma pessoa negra. E com isso quero dizer que há uma falha, ainda é preciso que a gente aprimore esses mecanismos de ação afirmativa, porém, é importante notar que esse ingresso mais massivo de pessoas negras nos bancos das universidades tem causado uma série de transformações em vários campos, inclusive no campo da arte. E é esse o ponto em que quero chegar. Né? Das 36 pessoas que entrevistei na minha pesquisa de pós-doutorado até agora, né, pessoas que são de 3 regiões distintas do país, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, 33 passaram pelos bancos das universidades. O que é um número muito expressivo, né? De pessoas que têm, então, a partir desses lugares de saber, né? A universidade ela é entendida como um espaço por excelência de saber. Essas pessoas têm produzido obras, têm produzido trabalhos, têm atuado como docentes e têm questionado as epistemologias, os paradigmas, os cânones em vigência no campo da arte. Não à toa, nos últimos anos, nós temos visto no Brasil uma série de exposições, publicações que têm centralizado a produção de pessoas negras, né, muitas vezes. Ou ainda exposições que contam com pessoas negras entre os artistas que estão ali sendo selecionados. Mas a gente também não pode se deixar enganar por esse antirracismo, que é um antirracismo discursivo, em que, porque, por exemplo, na pesquisa que venho desenvolvendo, antes de entrevistar os artistas, busquei galerias de arte que pudessem me passar contatos de artistas que elas representavam, artistas negros que elas representavam, para que eu pudesse, então, mensurar quantos artistas também estavam sendo representados, o que é importante para a gente entender em termos de mercado, né? Esse processo de legitimação de artistas. Bem, entrei em contato com 112 galerias, dessas 13 me responderam e 10 se adequavam ao perfil de galerias que eu realmente estava buscando, porque eram galerias que estavam inseridas no mercado primário. E dessas 10 galerias, elas somadas tinham 184 artistas, mas desses 184 artistas, apenas 8 eram pessoas negras. E algumas dessas 10 galerias nem representavam pessoas negras. E algumas delas representavam a mesma pessoa. Então a gente tem, na verdade, uma ascensão no campo da arte de uma ideia de antirracismo, mas esse antirracismo, na prática, ele ainda não é, de fato, expressivo. O que a gente tem muitas vezes é a ideia do tokenismo em operação, né? E aí, desses 36 nomes, eu queria mencionar aqui algumas dessas pessoas que têm, e isso é interessante, tem pensado, então, a partir desse contexto, a partir de seus corpos, né? Trazendo em seus corpos, ou trazendo seus corpos para o centro do debate, produzindo trabalhos que, centralizados em sua figura, em figuras que são negras, têm centralizado um embate contra os padrões coloniais em vigência. Então, por exemplo, a gente pode mencionar o trabalho de Ventura Profana, A Primeira Missa, em que ela faz uma intervenção digital numa obra de Vitor Meirelles, que é do século XIX, e nessa obra ela, Ventura, coloca seu corpo numa cruz. Ela, uma travesti negra, que aqui no Brasil as travestis, pessoas trans, elas têm uma expectativa de vida de 35 anos de idade. Então ela está ali com seu corpo em combate
denunciando o racismo e o sexismo e a cis-heteronormatividade que vão seguir em operação no Brasil de uma maneira mais geral e também no campo da arte. Ou ainda podemos mencionar o trabalho de Castiel Vitorino, em que ela traz outros paradigmas epistemológicos, fazendo essas intervenções em sua figura, por exemplo, nessa série Corpo-Flor, em que ela trata de paradigmas que estão falando de uma outra possibilidade de mundo, de uma outra possibilidade de vida, que não seja essa vida legada pelos processos coloniais, que não seja esse mundo ordenado, como vai dizer Denise Ferreira da Silva, esse mundo ordenado que construiu, que construiu-se a partir da modernidade, em sua parceria com, construiu conjuntamente o capitalismo, esse patriarcalismo que segue em operação até hoje, colocando pessoas em lugares desiguais. Castiel não, Castiel vai pensar num mundo implicado, talvez, podemos dizer, esse mundo que Denise Ferreira da Silva também vai refletir em seu livro A Dívida Impagável, a partir de outras epistemes negras, epistemes que são afrodiaspóricas, no final das contas. Ou ainda podemos mencionar o trabalho de Marcel Martins Diogo, nessa performance negro, em que ele vai coletar seu sangue e escrever na parede do cubo branco, esse cubo branco da arte contemporânea, a palavra negro. Essa palavra que carrega tanto peso e que foi tão apagada e que foi tão subalternizada, que foi depauperada, que foi massacrada na história brasileira, não só na história da arte. Então ele insere na história da arte, na história do Brasil, a palavra negro com seu próprio sangue. Ou ainda podemos mencionar o trabalho da Priscila Rezende, nessa performance Vem para Ser Infeliz, que ela vai vai colocar em seu corpo escrito a palavra mulata, vestida com fantasias de carnaval, e ela samba até a exaustão. Nesse trabalho, a Priscila está discutindo justamente contrariamente às narrativas que bestializam o corpo das mulheres negras. Muito em paralelo com o que Lélia Gonzalez vai escrever em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, um texto apresentado no Congresso da Unpox na década de 80, sobre quais são os lugares que foram colocadas as mulheres negras na sociedade brasileira. Os lugares que variam entre o desejo e a servidão. São corpos entendidos para serem desejados e, ao mesmo tempo, corpos entendidos para serem submetidos ao trabalho. Então, essa produção, de uma maneira geral, eu poderia trazer outros trabalhos, mas não vou conseguir, o tempo é curto, mas o que quero dizer, no final das contas, é que essa produção de artistas negros que têm frequentado a universidade, que têm atuado mais contundentemente, com maior expressão no campo da arte, são artistas que têm denunciado o racismo em operação, tanto na sociedade de modo geral, quanto no campo da arte de modo específico. São artistas que têm feito essas denúncias, muitas vezes, mas artistas que também têm, não necessariamente feito essas denúncias, mas que têm figurado outras possibilidades de mundo. Artistas que têm em seus corpos de luta, corpos de trabalho, corpos que estão desejosos de outra realidade. Então, entendo que há sim um racismo em operação no campo da arte que coloca pessoas negras em lugares diferentes. Há sim uma misoginia em operação no campo da arte. No entanto, entendo que artistas negros, curadores negros, pessoas negras que atuam no campo da arte de uma maneira mais geral, têm atuado para desmantelar esses paradigmas e transformar os cânones da arte, centralizando a produção de pessoas negras, centralizando e corrigindo versões oficiais da história que, na verdade, mais serviram à manutenção de lugares desiguais para pessoas racialmente e generificadamente distintas. Então, espero que a gente possa
conversar um pouco mais sobre isso ao longo do evento. E muito obrigado por terem me escutado até aqui.